trazer o assunto sobre a Páscoa. Nós estamos nessa temática. E qual é a verdadeira origem da Páscoa? Eu e você precisamos compreender que Páscoa, ela não tem nada a ver com ovos de chocolate e também muito menos com coelhos. Nós sabemos que a origem da Páscoa, ela vem dos tempos do lado do Velho Testamento, por ocasião lá do êxodo do povo de Israel. Eu acredito que você que é conhecedor da palavra sabe que o povo de Israel estava no Egito e ali Deus tinha uma promessa para aquele povo que estava escravo há mais de 400 anos. De que Deus estaria trazendo para eles, daria para eles uma terra prometida. E lá no Êxodo capítulo 12, se você quiser ler depois, você vê que Faraó, o rei do Egito, ele não queria deixar o povo ser livre. O povo de Israel viveu uma dificuldade muito grande até sair da terra do Egito. E vocês já conhecem as questões das 10 pragas. E a última praga que veio, a 10ª praga, foi a matança, né, dos primogênitos, dos filhos mais velhos. Você conhece bem essa história e você sabe que Deus, após essa liberação da Páscoa, após essa situação que ocorreu da matança dos primogênitos, que o espírito da morte entrou na cidade do Egito, ali não só morreu, né, primogênitos, mas o filho de Faraó, o primogênito dele, também veio a falecer. E ali foi nesse momento que Faraó, ele teve que abrir mão de tudo aquilo que ele imaginava como povo, né, porque ele achava que o povo era dele, pertencia a ele. O Senhor libertou o povo de Israel de uma forma muito poderosa e saíram dali abastados. Você que conhece bem essa história, eles foram muito abençoados. A Bíblia diz que, segundo a lei, o Senhor pediu que eles deveriam sacrificar um cordeiro e que naquele momento eles viessem espargir o sangue. Tem acho que uma imagem aí de uma porta espargida de sangue que eu coloquei aí, porque o sangue representava ali já o simbolismo do sangue do cordeiro. E esse sangue estava nos umbrais da porta como um sinal de que a morte não iria chegar. Que aquele que tivesse o sinal teria ali a proteção do nosso Deus. Por isso, na atualidade, nós cremos que o sangue de Jesus, ele vem para nos purificar, porque Jesus já era ali a simbologia do cordeiro. E Jesus, ele veio para nos trazer a segurança de que nenhum mal te sucederá. O sangue do Senhor nos limpa, nos lava e nos livraria, e livrou o povo daquela praga. Depois, o Senhor também pediu para que o povo fizesse uma carne de cordeiro que deveria ser comida junto com pão e fermento e ervas amargas. Este era o alimento, né? Pão sem fermento. Tem uma imagem aí, eu acredito, em que tem essa imagem onde o povo preparou rapidamente, porque não tinha tempo para comer pão, esperar, né, ele crescer. E eles tiveram esse alimento na hora rápida para que eles pudessem sair. E aí você já conhece que à meia-noite passa a morte ali. Israel sai do seu estado de escravidão para um caminho chamado de festa da Páscoa, né, que é a passagem. Hoje os judeus celebram Pessá, né, que significa passagem. E nesse momento esse significado da passagem, ou de Pessá, significa passar por cima. Então essa é a festa da Páscoa que os judeus hoje praticam, né, ano a ano, e que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos também lembrar. E hoje aqui nós estamos lembrando do sacrifício do Cordeiro, que é Jesus. Nós sabemos que essa festa da Páscoa dos judeus, para nós cristãos hoje, nós celebramos a ressurreição, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus que está aqui. Por isso eu quero agradecer ao nosso Deus, por Ele ter nos dado a oportunidade de estarmos vivendo todo este momento tão sublime. Então você entenda que a festa deveria lembrar sempre, né, para os judeus, a libertação do povo do Egito e também, gente, a libertação da escravidão do pecado. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a libertação hoje, assumindo um novo jeito de ser. Foi isso que Israel teve que assumir no seu novo momento, né, de escravo agora para liberto e viver esse momento lindo de passagem. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 11, versículo 25. Nós vamos estar ministrando essa palavra para o teu coração hoje. E disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou dizer mais uma vez: eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição de Jesus Cristo, ela foi um grande acontecimento. Após a morte, após o sofrimento, após aquela agonia, todos estavam escondidos, desesperados. Porém, nós vemos a história das mulheres que foram até o sepulcro para derramar sobre ele bálsamo. E quando chegam ali, a pedra foi removida e de repente os anjos disseram a elas: o que vocês procuram? Ela falou assim: nós procuramos o nosso Senhor. Quem foi que roubou? Não, ele não está mais aqui porque ele já ressuscitou. É tão poderoso você saber que nesta manhã você pode glorificar ao Senhor ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que pegou as chaves do inferno, aquele que venceu principados e potestades, dominadores das trevas, forças da maldade. Jesus ressuscitou no meio de nós e nós temos hoje vida completa em Jesus. Nesta manhã você já poderia glorificar ao Senhor, porque o Senhor te deu vida completa através da ressurreição. E a vida cristã, ela é movida na mística da Páscoa. Tudo está em torno de Cristo ressuscitado. Para nós, Jesus, ele é o Cristo ressuscitado, e cremos que é por causa da ressurreição que nós podemos ter vida completa no Senhor. Então, todo ano, para nós celebramos também uma passagem. Porque para nós também estamos vivendo esse momento de transformação. A nossa vida é um constante êxodo para nós, porque êxodo significa partida. Quando eles saíram lá do Egito, eles estavam vivendo a partida, então significa o êxodo, para uma nova passagem, para uma nova história. E quando Cristo vem para as nossas vidas, a nossa vida também se torna cíclica. Nossa vida começa a viver processos de mudança, entra ano e sai ano, e nós estamos vivendo em processo, de passagem. Então eu quero dizer para você que a vida está passando, e há constante movimento de passagens dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você. Hoje eu estou trabalhando dentro do teu coração, e há movimento do meu Espírito para transformar algo dentro do teu coração diariamente. E quando vivemos o processo de Jesus em nós, a passagem ganha um novo sentido. Por isso Jesus veio trazer para mim e para você um novo sentido de vida. O povo antes de Jesus era uma coisa, e depois de Jesus era outra coisa. E nós cremos que o Espírito Santo de Deus está trazendo um processo também de mudanças de sentido dentro do meu e do teu coração diariamente. O primeiro ponto dessa palavra é que a Páscoa cristã, ela nasce a partir da Páscoa judaica. Então, para que a gente possa entender todo um processo de cordeiro lá da Páscoa e o Cordeiro Jesus, nós precisamos entender qual era o significado da Páscoa, qual era a grande passagem que os judeus comemoravam. Você percebe aí na imagem, você vê os judeus sentados à volta da mesa, estudando com sua família sobre o assunto da Páscoa. Você vê aí os alimentos que ele até hoje, eles celebram desta forma, porque para eles essa comemoração é a passagem do Egito para a terra prometida. É tão interessante você entender que eles sentam com seus filhos e eles começam a trazer à memória a passagem desta mudança. E a partir dali, deixaram de ser escravos do Egito para serem peregrinos
em busca da direção da terra prometida. Então eu digo para você que nós também vivemos hoje, na atualidade, após a morte e ressurreição de Jesus, que também somos aqui nesta terra, peregrinos nessa terra, em busca da nossa terra prometida, que é a Canaã celestial. E a minha pergunta aqui, você que está em casa, quem é que está desejoso por estar na cidade celestial? O Senhor está pronto para receber os seus filhos. A Páscoa era um memorial da escravidão para a liberdade. Então eu quero dizer para você, quem era escravo com Jesus, ele vive a liberdade. E nesse tempo o povo de Israel também buscava a sua liberdade, porque estavam 400 anos escravos, angustiados por não viver uma novidade de vida. Então vamos tentar trazer para você o povo judeu e o povo cristão na atualidade, dizer que o mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. Eu digo para você que não, a conversão não é o fim da vida, mas é o fim da escravidão. Por isso, você que se converteu a Jesus, você que recebeu a Jesus, você que entendeu o propósito de Jesus na cruz, você se converteu e a vida para você não acabou, apenas começou, porém na liberdade do Espírito Santo. Porque ser cristão, gente, é deixar o Egito e é começar a caminhar como um ser livre para a Canaã celestial. Por isso eu quero declarar a você que neste momento o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: foi para a liberdade que eu te chamei, não te chamei para que você seja mais escravo. O meu sangue trouxe libertação, o sangue de Jesus trouxe transformação. A Páscoa, gente, foi o começo também de uma nova nação para Israel, e dentro disso ele se tornou um povo escolhido do Senhor, um povo separado do Senhor. Por isso, trazendo para a nossa atualidade, nós também somos filhos do Senhor, separados do Senhor, amados por um Pai que deseja ter a comunhão com seus filhos. A Páscoa é um novo começo para nós. Ano de 2021 é o ano para nós de novos começos. E eu quero declarar para você que a Páscoa, esse tempo de mudança, esse tempo de passagem para o povo de Israel, foi um novo começo, foi um novo calendário. Antes de Jesus, depois de Jesus, veja bem, querido, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino. É isso que Deus tem para mim e para você, um tempo novo de alegria, de celebração, de libertação. Tudo aquilo que te escraviza na mente, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você está sendo liberto pelo poder do sangue do Cordeiro, porque se não é o sangue, nós não podemos ser sarados, não podemos ser purificados. Quero deixar aqui claro para o teu coração que Páscoa é deixar para trás uma vida passada de escravidão e adentrar num contexto de libertação e também de uma nova identidade. E dentro disso, o grande sofrimento do povo de Israel no período da escravidão é justamente ter a identidade negada. No ponto 2 dessa mensagem diz que quando negamos nossa identidade, não somos nós mesmos. É tão terrível você não ser você mesmo, é tão terrível você ser roubado, ser roubada a sua identidade. Você começa a sofrer, e muito mais que ultrapassar o território geográfico e atravessar o mar, para o povo de Israel era a conquista da terra prometida. Havia uma promessa: eu tenho uma terra, Deus prometeu uma terra, ali é a nossa nação, ali será a nossa cidade, ali nós teremos a nossa identidade. Sabe, gente, Israel desejava alcançar o desejo de direito de ser ele mesmo. E quantas vezes nós desejamos ser nós mesmos? Por vezes o pecado nos tira
toda a graça. O pecado nos descaracteriza. O pecado tira de nós a identidade que temos que ter, que é a identidade do Senhor. É tão interessante no outro ponto, meu amor, Israel desejava alcançar o desejo. Veja, Israel desejava ter uma identidade, voltar a cultivar a sua cultura. Israel tinha o desejo de ter o direito de estar na própria terra. O povo de Israel, ele queria voltar a cultivar seus ritos religiosos. Eles queriam estar em família, tocar suas músicas, dançar suas danças, porém eles eram escravos, e escravos não têm direito, escravos não poderiam viver da maneira que eles queriam naquele tempo, eles não poderiam manter a sua cultura no ambiente onde estavam, porque havia um governo do Egito. Por isso eu digo para você, descaracterizou, tirou deles o direito de celebrar. Por vezes, quando nós também estamos vivendo a falta de característica, a falta de identidade, nós perdemos, as pessoas confundem-nos por conta da falta de identidade. Eu vi ontem, estava estudando essa mensagem, e o pastor Edivaldo me mostrou exatamente no ponto que eu estava falando sobre a identidade negada ou mudada. E ele falou assim: meu amor, olha que interessante. Se você está aí na tela, acho que do seu lado direito ou esquerdo, está uma onça. Essa onça pintada, né? Laranja, bela. E de repente, você vê do lado esquerdo ou do lado direito da sua tela, um animal que parece que está andando numa calçada de cabeça baixa. Então, quem olha para esse animal, pensa ser ele uma onça. Mas quando ele senta perto do portão, você vê que é um cachorro. As pessoas pintaram o cachorro de onça, e ele andava pelas ruas trazendo até talvez medo, as pessoas correndo achando talvez que seria uma onça. Veja, o cachorro com cara, jeito de onça, mas é cachorro. A identidade foi mudada por uma brincadeira de um tatuador, alguém que pintou aquele cão, dizendo para ele: olha só, agora você é onça, você não é mais, você é tigre, né, na verdade ali é um tigre, você é um tigre, você não é cachorro. E a gente sabe que a aparência é de tigre, mas a essência é de um cachorro. Então eu digo para você que Israel era assim, dentro, por fora escravo, mas por dentro com uma essência de Deus. O que Deus precisava fazer era tirar eles daquele lugar, para que eles pudessem começar a dar forma à sua essência, à sua liberdade. E a liberdade faz isso, querido. A liberdade nos leva para o lugar que Deus deseja que estejamos. A liberdade também nos dá para o lugar da cultura que precisamos ter. Por isso é isso que Deus trouxe para mim e para você através de Jesus Cristo, a liberdade e a identidade. Eu e você somos cristãos, nós somos aqueles que fomos libertos pelo poder do sangue do Cordeiro. Somos apenas, aqui já ouvi dizer que somos pequenos cristos andando por aí para fazer toda a diferença nessa terra. Eu quero dizer para você que nós somos a essência do Senhor dentro de nós. Nós temos a essência de Cristo. A ressurreição de Jesus inaugurou dentro de nós uma nova Páscoa. Sabe o que? O Messias nos redime de toda a vida passada, tudo aquilo que nos trazia angústia, tudo aquilo que trazia sofrimento, tudo aquilo que nos trazia peso. O Espírito Santo está dizendo a você que está em casa: eu te redimi pelo poder do sangue do Cordeiro. Rabaxana, eu sinto a presença do Senhor aqui. Jesus realiza algo dentro de nós que transforma a nossa vida. O Messias, o Salvador, o Libertador está dizendo a mim e a você, pelo poder do Espírito Santo hoje
nesta manhã, você é redimida pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que o homem tenta fazer para arrancar de você a identidade, eu digo a você, sobre você está o meu sangue. E quando Deus te vê, é o sangue derramado. E quando Satanás te olha, ele não olha a Renata, mas ele olha o sangue de Jesus sendo derramado, porque eu e você temos a marca de Jesus em nós. A nossa condição adâmica foi restaurada pela graça divina. Aquilo que Adão e Eva pecou lá no passado, Jesus veio para ser o segundo Adão, morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. E eu quero dizer para você que a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. É tão poderoso você entender que além de eu e você sermos transformados, além de eu e você como indivíduos sermos mudados dentro da nossa essência, aquilo que nós achávamos que nós não éramos, hoje somos. Aquilo que você tinha talvez um sentimento, eu não sinto ser filho de Deus, o sangue de Jesus te dá a garantia de que você é filho e amado. Mas também nós cremos que a Páscoa, ela revela esse projeto de Deus na redenção. Leia comigo em Êxodo, capítulo 12, versículo 3 e 4, que diz assim: olha só que o Senhor falou ao povo de Israel naquele tempo: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo os casos dos pais, um cordeiro para cada um. Volta lá para mim, por favor. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O Senhor estava dizendo ao povo de Israel: prepare-se, porque vocês vão viver algo poderoso. Vocês vão sair da condição de escravo para a liberdade. Prepare o cenário, junte as famílias. E uma das coisas que eu quero dizer para você é que a família está no centro do projeto de Deus. Eu quero dizer que a minha família, a tua família, está no centro do projeto de Deus. Deus, gente, Ele é um ser agregador. Sabe por quê? Porque Ele ama a família. Aliás, eles são família, né? Os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três no mesmo plano, os três no mesmo projeto, num só coração, num só espírito, num só sentimento. Percebe no versículo anterior, colocando aí para mim, que ele diz assim: mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. O que eu acho interessante é que haveria um acontecimento de libertação e de um momento em que as famílias teriam que se reunir para comer o cordeiro, e Deus ali já preparando a mente e o coração do povo, e Ele não se esquece dos pequenos, e Ele não se esquece daquele que não tem família grande. Olha só que é tão interessante, porque o povo judeu tinha filho, hein, gente? O povo judeu tinha muita gente, mas também tinha famílias pequenas. E aí o Senhor diz assim: não deixe ninguém sozinho. E é nesse momento que eu quero dizer a você, o amor de um pai agregador, que não deixa os seus filhos sozinhos. Um pai que pensa na família. Um pai que pensa naquele que está longe. Por isso eu digo a você que ele não disse assim: junte os seus amigos. Ele disse: junte o seu vizinho.
E dentro desse caminho, você vê que está a sua família e o seu vizinho. Às vezes, por vezes, o nosso vizinho está solitário e nós não estamos vendo, nós não estamos cuidando, nós não estamos compartilhando, nós não estamos participando. Porém, uma das coisas que eu vejo que o nosso Deus está aqui nos ensinando, a mim e a você como família, que nós precisamos celebrar a Páscoa juntos. É junto com a sua família, com os seus filhos. Os casados, como eu tenho filho casado, é diferente. Mas você que tem os seus filhos próximos, né, que estão aí debaixo do seu telhado, junte a sua família. Sabe, coma deste pão, esteja debaixo, é isso que ele está falando. Se eu vou colocar nos umbrais das portas o sangue. Então o sangue significa a proteção do Senhor. Coloque a sua família e os seus vizinhos, aquele que precisa, aquele que está abatido, aquele que está cansado, aquele que está fadigado, aquele que está desesperado, aquele que está abandonado nesse tempo. E coloque eles perto de você. Porque o nosso Deus é um Deus de consolo. Está perto da mesa, comendo na mesa, à volta da mesa, é aconchego, é sustento, é conversa, é camaradagem, é um se importando com o outro. E dentro disso, o Senhor está dizendo, se alimente do Cordeiro em unidade, em um pensamento. Isso é lindo demais, gente. Hoje não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Embora coma o chocolate, se divirta com seus filhos, não há problema nenhum. Mas sente à mesa daqui a pouco e diga para os seus filhos. E diga para os seus vizinhos que não foi o ovo, não foi o chocolate que nos libertou, mas foi o sangue do Cordeiro que nos traz a vida e a vida eterna. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Não deixe que o ovo, que o chocolate tire o lugar daquele que precisa ser exaltado nesta manhã. Eu creio que a glória do Senhor diz também que essa palavra nos ensina que a família precisa ter o compromisso de ensinar seus filhos e a próxima geração sobre o significado da Páscoa. Por isso o Senhor diz a você, por favor, seja condescendente. Essa semana nós tivemos, antes que leiamos o versículo próximo para a gente, daqui a pouco encerrar a mensagem. Nós fomos com a equipe às ruas. E nós chegamos a fazer 150 marmitex. Por vezes você me pergunta, será que é necessário mostrar todo o trabalho? Nós não mostramos serviço. O fato aqui não é mostrar que estamos fazendo serviço. O fato aqui é dizer que o serviço está chegando aos corações dos mais necessitados, que estão realmente famintos. E quando o Senhor está dizendo assim, ó, lembra do pequeno, lembra da família pequena. Ele está dizendo assim, ó, lembra do órfão, lembra das viúvas, lembra dos necessitados, lembra dos filhos que não têm o que comer agora. Nós tivemos uma dor muito grande, e ao mesmo tempo um prazer muito grande com a nossa equipe ao levar os alimentos, cozinhar para eles. Vocês não têm noção da alegria de você ir ao mercado, de você escolher a melhor marca. Chegar lá no restaurante da Luciene, do irmão Enildo, cedem para nós fogão, cedem para nós o gás deles, o espaço, todos os seus equipamentos. Ali nós vamos, ali nós cortamos, ali cortamos cebola, alho, na alegria de saber que alguém vai comer aquele alimento. E de repente, quando a gente sai com a equipe após uma oração, a gente vai para as ruas, a gente encontra uma realidade. E essa semana foi impactante para nós e desesperador. Nós fizemos e agradecemos você que doou dinheiro, que doou alimento, que vai continuar nos ajudando, porque nós não podemos cruzar os nossos braços vendo a fome assolando o bairro do Belém. Ao terminarmos o local onde nós estávamos, ainda tinha sobrado 50 marmitex. E aí eu disse, Senhor,
nós precisamos entregar, nos leve, nos conduza a um lugar. E quando nós começamos a andar pelo bairro e chegamos próximo da Bresser, queridos, ao parar aquela Kombi, que também é emprestada de um empresário que empresta a Kombi para que a gente possa levar os alimentos. Gente, eu quero dizer para você que Deus está levantando pessoas nem evangélicas. Semana passada veio uma querida, nos entregou 150 garrafas de água aqui na porta. Deus está movimentando os corações, sabe por quê? Porque se meu Deus não esqueceu lá em Israel, a pequena família, o que o Senhor está pensando dessas famílias que estão famintas na rua? E ali, gente, quando nós paramos a Kombi, e ao abrir aquela Kombi, gente, eu nunca vi gente sair de tudo que é lugar, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, Senhor, nós não temos para todos, Senhor. E eu me lembro que fomos entregando na medida do nosso possível. E quando terminou, na minha filha, exatamente, o rapaz disse, eu estou sem comer o dia inteiro. E nós estávamos ali com o nosso coração completamente aflito, dizendo, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Eu digo a você, você vai comer a sua comida hoje. Você vai comer o seu peixe hoje. Você vai comer, eu peço a você, como membro desta casa, alimente aquele que está no farol, alimente aquele que está na rua, alimente, fala, pastor, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque nós vamos continuar servindo e entendendo que a palavra do Senhor diz, olha só, fale para a sua família, fale para as gerações futuras. É por isso que eu estou aqui pregando, gente. Depois de tantos mil anos atrás, o Deus está dizendo para nós, olha, mostre para a sua família o significado desta Páscoa. Veja lá, e acontecerá que quando entrares na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos, vossos netos, bisnetos vos disserem, olha só, que culto é esse, vovó? Que culto é esse, mamãe? Por que da Páscoa? Segue, por favor. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e levou e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Por isso eu digo a você que está em casa comigo agora, se pode, estou vendo você aqui pelo celular. Será que você pode mandar um glória a Deus dizendo, eu adoro ao Senhor, porque o sangue de Jesus me purifica, o sangue de Jesus me lava, o sangue de Jesus me transforma, o sangue de Jesus faz mudança em mim. Olha só, e a Bíblia diz que a família toda obedeceu a ordem divina. Então nós que vivemos a Bíblia, Jesus, ele vive no dia da Páscoa, da semana da Páscoa. Você vê que toda ação lá no povo de Israel era o Senhor já mostrando toda uma ação que viria lá na frente. Ele passa pela sexta do seu sofrimento, morre no sábado e ao domingo ressuscita. E eu digo a você neste lugar, querido, que a salvação da família exige a diligência dos pais. Pais, eu digo a você, seja diligente, explique para os seus filhos. Poderia deixar os pais, os primogênitos morrerem. De repente lá no povo de Israel, olha só, filho, por favor, fique dentro de casa. Você não vai para, pai, eu quero ir dançar, pai, eu quero ir celebrar com os meus amigos, pai, eu quero passear, pai, eu quero sair, pai, eu vou lá, mas eu volto. Não! O que o Senhor está nos ensinando aqui, que os pais naquele momento, eles não descansaram enquanto eles colocaram os seus filhos dentro de casa e os protegeram para que eles não fossem mortos. Por isso eu digo a você, gente, ainda nos tempos atuais, Satanás atua. E a palavra do Senhor diz que ele vem para matar, roubar e destruir.
Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Por isso eu digo a você, pai, não negligencie a ordem do Senhor. O sacrifício do cordeiro era para passar nos umbrais das portas. E eles certamente fizeram isso porque eles não iam esperar para ver. E eu quero dizer para você que é muito interessante. Mantenha os seus filhos debaixo do sangue do cordeiro. Pastora, ainda quando pequenos nós conseguimos, quando já são mais velhos nós não temos mais poder, mas o joelho pode, a oração pode, a sua entrega diante do Senhor e ainda você falando pode, porque pai e mãe pode falar à vontade, porque pai é pai, mãe é mãe. Claro que você não vai conseguir mudar as escolhas dos filhos, porém, eu creio num Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e também do juízo. A salvação da família exige também confiança plena na palavra de Deus. Então eu digo para você, pai e mãe, imagine se os pais ignorassem a palavra do Senhor. Nós não vamos sujar a nossa casa com sangue. Nós não vamos acreditar nessas superstições. Imagine se os pais não dessem ouvido naquele tempo, ou naquele tempo já estariam sofrendo pelas perdas dos seus filhos. Então eu quero dizer que Deus fez o que avisou, quando avisou e como avisou. E quem creu foi salvo, e quem não creu foi condenado. E por isso eu digo para você que até hoje nós estamos assim. Se você crer em Jesus, será salvo. Mas se você não crer, você será condenado. Por último, nesta mensagem, eu quero dizer que Deus salva o seu povo através do cordeiro que foi morto. Veja lá o que diz em Êxodo 12:3. Tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais. Um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ei, nós também estamos esperando a vinda do Pai. A gente continua esperando como noiva ao noivo. Por isso o Senhor disse assim, mantenha os seus lombos cingidos, mantenha o sapato nos seus pés, que é a boa nova da salvação. Sabe, mantenha o cajado, que é a sua firmeza. Sabe, e comeis apressadamente, porque a Páscoa é do Senhor, vai acontecer. E eu digo para você, o arrebatamento vai acontecer. Jesus está voltando, igreja, prepare-se. Se você estiver pronto, você vai subir e vai celebrar juntamente com o Cordeiro da Páscoa. Olha só, o Cordeiro da Páscoa é a Páscoa. O cordeiro é o cordeiro divinamente apontado aí em Êxodo. Deus já estava mostrando todo o seu projeto. Lembra-se da passagem de Isaac, quando ele e Abraão subiu ao monte? E ali, Abraão ia entregar Isaac como sua oferta. E de repente Isaac faz uma pergunta: pai, Abraão, onde está o cordeiro? Nessa temática, nesta mesma pergunta, introduz-se uns principais temas do Antigo Testamento. Onde está o cordeiro? E essa pergunta é sobre o Messias. Embora Isaac estava pensando no cordeiro animal, mas ali a ação divina, simbolicamente dizendo onde está o cordeiro, foi respondida por João Batista. Olha só o que João Batista respondeu quando Jesus vinha para ser batizado. Veja, olha que poderoso esse momento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer para você que João teve o privilégio, João Batista teve o privilégio de estar diante do Senhor dos Senhores, batizá-lo e dizer: Ele é o Cordeiro que nós havíamos esperado há tanto tempo. Ele é o Messias, o escolhido, o libertador do povo de Deus. Paulo, ele disse
em Corinto sobre o Cordeiro Pascual. Se você quiser ler depois, Pedro também disse que fomos redimidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Veja o que Pedro disse, olha só: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Olha só, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele julga segundo a obra de cada um. Aí ele deixa uma orientação: andai em temor. Não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Aí ele diz: durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos. Sabe por quê, gente? Por amor de vós, e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então eu quero dizer para você: Jesus, Ele é o suficiente para mim e para você. Jesus, Ele é o suficiente para a nação. Jesus, Ele é o suficiente para o mundo inteiro, para a família. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu em meu lugar, para que eu pudesse ter vida. Ele morreu a nossa morte. O inocente morreu pelo meu e pelo teu pecado. Eu quero dizer para você que Ele nos trouxe a liberdade, e foi para a liberdade que Ele nos libertou. Você está aqui comigo? E leia comigo em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso eu quero dizer nesta manhã: liberte-se de toda escravidão. Eu quero, em nome de Jesus, declarar para você: não está sendo fácil as perdas que nós estamos tendo. Só a família do pastor Marafon, a cunhada dele, perdeu 4 pessoas numa semana. Perdeu as 3 irmãs, perdeu a mãe. Minha cunhada perdeu uma sobrinha de 24 anos, porque não aguentou a mãe morrer do Covid. Passou mal. Chegava lá no hospital, os médicos querendo dar remédio para ela. Ela estava tão depressiva que ela arrancava o remédio e não tomava. E assim, ela disse: para que eu vou viver nessa terra se eu perdi o bem mais precioso? E é aí onde eu quero dizer para você: Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. Essa moça não era cristã, então ela não tinha essa segurança de um Jesus que poderia preencher qualquer lacuna da alma dela. A sua segurança estava na mãe, a sua segurança estava no homem. Mas eu quero dizer para você que se nós morrermos hoje, nós temos a certeza que a cruz, esta cruz que está aqui, onde Jesus não está mais nela, esta cruz que está aqui, simboliza que Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Hoje na vertical é eu e Deus em contato, e na horizontal nós cremos os braços do Senhor abertos para todos aqueles que queiram crer nele e ter a vida plena. Por isso eu digo a você: sim, tem muita gente morrendo, sim, mas eu quero dizer para você que muitos que creem na salvação em Jesus, creem que se morrerem aqui,
vão chegar na glória, na eternidade com o Senhor. O corpo não está mais aqui, mas hoje estão na glória, celebrando a saúde e a vida e esperando por nós. Por isso, no meio da nossa dor, no meio da nossa maior angústia, não tem sido fácil para nós. Hoje de manhã uma amiga me liga, minha irmã morreu também hoje, pastora. Queridos, eu quero dizer, não há maior tristeza para um pastor receber notícias tão terríveis como essa, e você não poder fazer muito, a não ser pedir misericórdia e graça ao Senhor. Eu quero orar com você que está aí vivendo o seu luto, vivendo a sua dor, mas eu quero que você não deixe que este luto e esta dor tire o brilho da ressurreição aqui nesta manhã. Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Por isso hoje é celebração da vida e não da morte, mas da vida. Sim, morreu, sofreu, mas ressuscitou para que nós pudéssemos ter a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Seja aqui na terra como homem, se você estiver morto espiritualmente, o Senhor vai fazer você viver novamente. Por isso eu quero orar com você. Pai, eu louvo a Ti, Senhor Jesus, por esta manhã de Páscoa. E quero Te agradecer, Senhor Jesus, pela Tua presença. Quero Te louvar, Senhor Jesus, por cada vida que está aqui. Aquele que está comigo nessa celebração. Senhor, aquele que vai chegar depois. Pai, eu peço que neste momento nós possamos ter uma convicção da salvação em Cristo Jesus. Senhor, sem a cruz, Senhor, o Teu sangue derramado, não seríamos nós purificados dos nossos pecados. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E eu quero pedir, Senhor, que sobre aquele que não tem a certeza da salvação, que venha, Senhor, confessar diante de Ti e reconhecer que Tu és o Senhor, o Cordeiro Pascal, aquele que veio transformar a nossa vida, aquele que veio morrer por nós, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Suas pisaduras nós somos sarados e curados. Obrigada, Senhor, pelo motivo que temos hoje de celebrar na mesa da nossa família tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos e o exaltamos nesta manhã. Você que está comigo aqui, dá um glória a Deus, um aleluia. E nós queremos que você seja ricamente abençoado com a sua família, celebrando essa Páscoa poderosa. Esse é o seu momento também de oferecer ao Senhor